Fala galera ligada no canal Futebol Sem Fronteiras. Estamos chegando, estamos na área para mais um Papo de Campeão, nosso projeto de lives no Instagram, em que a gente relembra aí um título de um dos tantos clubes aí representados no nosso projeto, no nosso canal Futebol Sem Fronteiras. E hoje, pela primeira vez aí nos Papos de Campeão, a gente vai lá para Santa Catarina. Vamos receber o Juliano, ele já entrou aqui, para falar do Catarinense de 74. Vamos entender por que esse título é tão importante pro Figueira. Salve, canal do Bahia, sempre presente, certo? E aí, Juliano? Fala, Ale, tudo bem, amigo? Tudo certo? Fala, tudo certo? Prazer aí Tamo aí. estar chegando em Santa Catarina, primeira vez que vamos fazer um papo de campeão aí, catarinense. É um prazer estar aqui participando do nosso canal Futebol Sem Fronteiras, né? E estar falando sobre o Figueirense, apesar do momento, para mim sempre é importante, né? Porque a gente que é torcedor, fiel, acompanha o time em todos os momentos, né? Tanto positivo quanto negativo. E vamos aí para esse papo legal aí sobre o grande título de 1974. É Vamos isso aí. falar sobre ele. Olá, Corte da América já colocando Juliano Sangue Bom. Já tem um fã aí Lacote, já. gente boa. Lacote, gente boa. Figuraça. Cara, então assim, hoje o momento não é tão positivo, mas lá em 74, que é o nosso assunto hoje, era muito, né? Então eu queria que tu me contasse por que a gente tá aqui, cara, 46 anos depois, nessa noite, falando sobre esse título, porque ele é tão relevante para a história do Figueirense. Hoje fazem exatamente 46 anos do título, né? O campeonato de 74 foi decidido em fevereiro de 75, né? Na época, o campeonato era decidido, afinal, tinha que ter no mínimo 2 vitórias, e aí foram feitos 3 jogos, Olha só. né? O primeiro jogo foi em Lages, né? Que foi contra o Inter, e o segundo gol foi no Scarpelli, o segundo jogo. E o terceiro jogo teve sorteio e voltou a ser o de Scarpelli. E esse último jogo é que nós consagramos campeão. Foi de 4-2. Ganhamos deles, porque empatamos o primeiro jogo lá, ganhamos o segundo, aí tínhamos uma vitória. Aí o terceiro jogo, ficamos com 2 vitórias, né? Foi um campeonato muito interessante, né? O Figueirense veio de uma época dos anos 50, 60, bem desestruturado, uma fase muito ruim financeira, o clube passando por várias situações complicadas em que os presidentes da década de 70, os Poganics, o Major Ortiga, que é o saudoso presidente campeão, né? Eles conseguiram levar o Figueirense a outro patamar devido àquela fase ruim que vinha. Tanto é que o Figueirense, em 73, foi o primeiro clube catarinense a se consagrar no Campeonato Brasileiro, que até então não tínhamos nenhum time de Santa Catarina Representante. como representante no Campeonato Brasileiro. Então foi uma época de ouro. E 74 foi o último título que deixou o torcedor empolgado. Tanto é que levou 20 anos para ser campeão estadual novamente. Então Caramba! fomos ser campeão novamente somente em 94. E 74 marcou pelos jogadores que tivemos, né? Jogadores que marcaram a época, né? Sérgio Lopes, Luiz Everton, Caco, Marcos Cavallo, que destruía no campeonato, goleador, né? E tivemos um técnico também, saudosista aí, que ficou na história do futebol de Santa Catarina, que era o nosso querido falecido já, Lauro Búrigo, conhecia tudo do futebol catarinense. Então foi um momento ímpar na história do Figueirense. Fomos campeões em 72, mas ainda na reestruturação, não estava com aquela força toda. E 74 matou, assim, foi aquele um banho de água fria na concorrência. Todos os jogos foram marcantes, né? Foi uma campanha Campanha irretocável. avassaladora. Sim, foram 21 jogos, apenas uma derrota. Caramba. Então, assim, clássico, não perdemos nenhum. Então, assim, o Figueirense realmente atropelou todo mundo no ano de 74.
E foi um ano de reconstrução, reforma em estádio. Então foi um ano que marcou a história do Figueirense. Tanto é que todo mundo fala sobre isso até hoje, né? Moenda, jogador que marcou a época, que era daqui do continente. Tinha muitos jogadores identificados com o Figueirense, que eram da região, eram do continente, moravam perto do estádio, cresceram perto do estádio. Então realmente marcou história, né? Foi o nosso 8º título do estado. E assim, realmente uma coisa que o torcedor não esquece, né? Eu, infelizmente, nessa época ainda não era nascido, né? Queria ter vivido isso, né? O Mas não. Richard aqui, seu amigo, que o Richard comentou aqui que foi no ano que ele nasceu, né? Na verdade, foi Esse, um ano depois, né? Porque ele 75 que foi o título de fato, né? exatamente. Mas em 70, foi o campeonato de 74, né? Te mandou um abraço aí também, só pra gente registrar aqui. Grande Richard, né? Tem vários amigos aí querendo acompanhar a história do Figueira, né? Aham. Que são os verdadeiros torcedores, né? Não importa a situação do time, ainda estão ali firmes e fortes, né? E, cara, assim, é muito importante a gente falar sobre o Figueirense pra gente que gosta, né? Que o pessoal desconhece um pouco a história do clube, né? Então, tem muitos fatos importantes que a gente tem que enaltecer. Vários momentos de glória, e esse foi um, né? Um campeonato entre que o Figueirense até não era era um dos favoritos, mas o Inter de Lages era muito forte na época. Até Relaxa. depois, o Inter de Lages, na época, era um time que incomodava, era o grande favorito naquele momento, né? Hum. E existe até um fato curioso, interessante na época, diz que o terceiro jogo foi feito um sorteio. Aí, porque o Figueirense empatou lá e ganhou no Scarpelli. E teve a história do Copinho. A história falada aqui nos bastidores, a mídia fala, se é verdadeiro, até hoje ninguém sabe, né? E que no Copinho, no sorteio, teria que ter Florianópolis e Lages, que eram os dois lugares em que se realizaria o terceiro jogo, né? Teria o sorteio. E fizeram tal Copinho, mexeram aquela coisa toda, tiraram o papelzinho Florianópolis. Aí aquela festa, tal, pô, o terceiro jogo em Florianópolis, tal, o Figueirense agora favorito, tinha ganho já o jogo de 2-0 aqui. Aí passado 20, 30 minutos ali de comemoração e tal, tem um abelhudo ali da época da mídia aqui, foi olhar o copinho. Aí num papel tava Florianópolis, no outro tava Capital. Então assim, não tinha como não ser aqui. Agora, são histórias da época, né? A gente realmente não... Florianópolis e capital. Então, Sensacional. depois do tempo virou piada, história e tal. Agora, se é verdade, só eles que viveram na época para saber, né? Será que era Mas torcedor do Havaí? Será que era torcedor do Havaí que contou essa história? Não, pior é que essa história é contada pela crônica esportiva aqui da cidade, né? Caramba. E sim, cara, eu tenho boas lembranças porque meu avô mora atrás do Scarpelli. Meus dois avós moram na rua do Scarpelli, cresci ali, né? E diz que Uhum. nessa época era uma coisa fora de série, assim, todo mundo falando do Figueirense, aquela paixão, realmente era o torcedor raiz, né? As famílias iam pro estádio, era diferente. Então você acompanhava tudo ali da rua, era diferente, era uma época que consagrou realmente o Figueirense. E tínhamos um grande fator positivo do Figueirense que marcou a história, foi o Major Ortiga, né? Que foi um presidente que ficou na história do clube, é falado até hoje, pelo fato de ter levado o Figueirense ao Nacional na época, né? Que era o Campeonato Brasileiro. Uhum. Então, realmente, essa foi o que marcou a história. E depois só 94. Então, assim, foi um título que ficou sendo falado durante Caramba. 20 anos. Não sabia disso. Não Então, sabia. tudo se baseava no 74. Pô, o time de 74 e tal. Entendeu? Então demorou novamente o Figueirense reagir. Aí o Figueirense, década de 80 foi uma década de reestruturação novamente, problemas financeiros de novo. Em 87 caiu para a segunda divisão do Catarinense. Então por Ah, isso que o 74 foi muito batido. Porque durante esses 20 anos batia-se muito sobre esse campeonato, né? Mas é uma época de ouro, né, cara? Até hoje, eu encontro na rua, o Luiz Everton mora aqui ainda. Então, olha eles só. eram identificados com o clube, né?
Então, assim, era amigo do meu pai, da juventude, né? Era mais próxima. Sim, era diferente, né? Então, tu imagina, hoje falo com eles, eles eram amigos do meu pai, mas jogavam no Figueirense naquela época. Então é interessante, é gostoso falar sobre aquilo ali, né? Que A gente sabe legal. como é que é, a gente que gosta de futebol vive isso todos os dias, né? Vive muito isso, né? Bem legal. É de uma época mais romântica do futebol, né? Mas, cara, e aí entrando lá em 74, então, conta um pouquinho pra gente da trajetória do Figueirense até chegar a esse jogo final contra o Inter de Lages. Como é que foi a fórmula de disputa do campeonato, enfim, como é que O campeonato, sim, o campeonato era feito em 2 turnos, onde se classificavam 2 de cada grupo, né? E o Figueirense se classificou num grupo, ganhou o primeiro jogo do Marcílio Dias, empatou com o Próspera, que foi o único jogo que o Figueirense empatou na primeira fase, ganhou do Carlos Renault de Brusque, ganhou do Figueirense, com gol do saudoso Marcos Cavalo. Do Avaí, né? Do Avaí. Do Avaí, desculpa, do Avaí. Ganhou do Palmeiras, que era um time na época que hoje não tem mais, né? Aí foram para uma semifinal. A semifinal foi Figueirense e Caxias. O Figueirense ganhou, empatou com o Palmeiras de novo, ganhou do Avaí e empatou com o Internacional. O Internacional era muito forte. E era também feito em 2 grupos, turno e retorno. E assim, cara, era um campeonato que os 2 melhores iam para a final. E o Figueirense foi o único jogo que o Figueirense perdeu em 74, foi um jogo em Lages contra o Lages. Isso na semifinal. Então, assim, no último jogo da semifinal, o Figueirense perdeu para o Lages de 1-0. Então, o Internacional já era favorito, aí, pô, chegou na final, cresceu, né? E aí o primeiro jogo em Lages. Antes da final, o Figueirense não tinha batido o Inter ainda, né? Não tinha batido o Inter de Lages, né? Não, ele empatou com o Internacional no primeiro jogo do primeiro turno das semifinais e não tinha jogado na primeira fase, né? Sim. Então, assim, o Figueirense ganhou deles de 4-2 na primeira fase. Foi 4-2, o Figueirense ganhou. E ganhou os 2 jogos da primeira fase. Ganhou de 2-0 em Lages e ganhou de... Não, cara, eu tô confundindo. Ele ganhou de 4-2 a final e 2-0. Não, tô olhando a campanha. Tô olhando a campanha, realmente não enfrentou o Inter de Lages antes da semifinal. Não enfrentou. Não enfrentou. Ele não pegou o Inter de Lages na primeira fase do campeonato. E na semifinal perdeu. E aí, então, o Inter já era favorito, aí chegou na final com força toda, né? Mas não conseguiram barrar. O time do Figueirense naquela época era fora de série. Pinga marcou época, o jogador que mais vestiu a camisa do Figueirense. Caramba. Se não me engano foram 483 partidas, uma coisa assim. Ainda é o jogador mais vezes vestiu. Então, jogadores que são referência até hoje no Figueirense. Se eu pegar a escalação aqui, cara, se tu pegar a escalação da época, Sérgio Lopes, que marcou época, né? Sérgio Lopes, que foi campeão, como no Figueirense, também foi campeão no arquirrival, jogou em times grandes de São Paulo. Então, assim, jogou no Grêmio, né? Sérgio Lopes jogou no Grêmio. Se eu não me engano, era conhecido como fita métrica, né? Deixa eu até ver aqui como é, porque eu não sei se é o mesmo, por causa que eu acho que... Bom, pode ser. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, porque é um jogador mas eu achava que era mais antigo, se eu não estou enganado. Não sei se é o mesmo. Deixa eu ver aqui. Até vou ver agora. Acho que é o mesmo, sim. É verdade. Ele marcou época aqui. No Figueirense ele já estava encerrando a carreira. Não sabia que ele tinha jogado no Figueirense. Estava encerrando a carreira. Pô, Sérgio Lopes, foi várias vezes. Jogou muito aqui, tá? Caramba. Ele e o Marcos Cavalo foram os melhores jogadores do campeonato, né? Caramba, cara. Acabei de ver. Não tinha ligado os pontos que é o Sérgio Lopes do Grêmio, cara. Que legal, que bacana. Ele mora até hoje em Florianópolis, né? Eu acho que ele é vivo ainda, ele mora... Que legal. Se não me engano, ele mora até em Florianópolis até hoje.
Eu até concordo com ele, né? Entre Porto Alegre e Florianópolis aí fica difícil, né? Não é tão difícil de escolher, né? De decidir, né? Não é, não é. Mas assim, então realmente foram jogadores que tiveram nomes né, no cenário nacional. O próprio Marcos Cavallo teve, né? Foi um cara conhecido no Brasil e teve jogadores daqui da região, né? Que na época aqui, eu tento ter uma olhada aqui nos jogadores. Eu tenho uma escalação aqui, se quiser eu posso te dizer e tu vai colocando lá. Moenda, o Britinho, o Almir, o Paulo Magaia, que era daqui da região. O Paulo Magaia era amigo da minha mãe, entendeu? Então, assim, fomos conhecendo eles todos. Depois, hoje são pessoas que andam no nosso meio aqui, figuraça, né? O Luiz Everton também jogou muita bola. Era um cara que fez muita diferença no Figueirense, né? E além de ser figueirense, né? Então, nessa época, os jogadores jogavam no time que torciam. Né? Eles realmente incorporavam a camisa, né? É diferente dos jogadores de hoje. Naquela época não. Essa ligação mais aprofundada, né? Não era jogar por salário na época, né? Não tinha esses salários enormes de hoje em dia. Então gostava, era da cidade, jogava no time, tinha aquela rivalidade da cidade. Então foi uma época bem interessante, cara. E é um título que está marcado pra gente até hoje, né? Na memória da gente aí que gosta do Figueirense. Vira e mexe se fala nesse título, né? Nas narrações de jogos aqui, o pessoal comenta, pô, título de 74. Falam muito sobre o presidente, o Major Ortiga, que fenomenal na época que ele comandou o Figueirense. Se inspiram nele até hoje, né? Que ele fez o clube que vinha numa decadência, década de 50, 60 e 70, o Figueirense, de 70 a 75, o Figueirense virou a força de Santa Catarina aqui no futebol, né? Que massa. E esse título de 74 meio que simboliza isso. Simboliza a retomada do Figueirense, né? O crescimento. E também depois a decadência, que ele virou o último título de expressão, né, dentro do estado do Figueirense. Então vamos 20 anos, cara, para ver o Figueirense campeão de novo. Eu imagino que o de 94, imagino que o de 94 a gente vai falar um dia também, porque deve ser um dos mais marcantes da história do Figueirense, com certeza. Para mim foi um título marcante porque eu tinha 14 anos. Foi o primeiro título que eu vi do Figueirense, dentro do estádio. Comecei desde meus 4 anos no estádio. Até entrou um primo meu aqui no chat, o André. Pô, era pequeno, cara. Ele me levava pro jogo, rapaz. Mão dada com meu primo. Olha aí. Década de 80 ali, o Joinville ganhando da gente aqui dentro. Era loucura. Mas assim, é muito gostoso, cara. O Richard aqui colocou que na década de 70 o maior jogador foi o Toninho Quintino. Saiu do Figueira para jogar no Palmeiras. Falou isso. Também. Aqui. E o Felipe, né, nosso parceiro aí também do canal Futebol Sem Fronteiras, aí fez dupla contigo na Copa das Torcidas, né? Falou que havia mais intimidade, ligação com o clube e a cidade, tempos diferentes, aí no qual dele gostaria de ter vivido, né? Mas o Toninho Quintino saiu antes, né? O Toninho não chegou a participar desse campeonato de 74. O Toninho já tinha saído. Eu não me lembro exatamente, acho que foi em 72 que ele saiu. Acho que mas também foi que ele teve aqui, Sim, foi um grande jogador, tá? Daqui da região. Marcou época, né? Uhum. Sim, dos anos 70, né? E só pra gente finalizar aqui, Juliano, nessa final, então, o Figueirense acaba, né, desbancando talvez um favoritismo, mas com muita autoridade, né? Foi assim, foram duas... foi um massacre, né? Foram 2 vitórias consecutivas, né? Fez 4 gols ao natural no time do Lages. Então, foi indiscutível, foi um título realmente ímpar, né? Todo mundo achava que ia ser muito disputado e o Figueirense ganhou com autoridade 2 jogos, 2-0 e 4-2. Então, realmente ficou marcado na história, né? E foi muito interessante, cara. Até hoje a gente conversa. Esse dia, até, se eu não me engano, passou alguma coisa sobre esse campeonato, inclusive na televisão, eles falando sobre essa época. Que daí, quando o Figueirense agora deu essa queda, volta a se falar nos títulos, nas épocas de ouro, né? Pô, aquele time. Aí começa a falar, pô, aqueles jogadores honravam a camisa, lutavam, brigavam, né? Esses jogadores de hoje. Porque tu via jogador daquela época, cara, os caras aqui como o Wendel, Luiz Everton, o Magaia, que eram daqui da região,
é isso, jogava machucado, pô. Esse amor à camisa, realmente. O salário era irrisório. Então, hoje a grande briga é isso, de buscar esse valor que eles davam ao Figueirense. O amor que eles tinham pelo clube, né? E Legal. não só pelo Figueirense, hoje em dia isso é uma coisa que não existe Geral, mais quase no futebol, né? É outros geral, tempos. né? Hoje, Mas, hoje meio que virou uma escada para ir para o futebol europeu, né? Só mais ou menos é isso que se pensa, né? Não tem muita, não tem essa ligação mais que nem naquela época, né? E bem né? ilustrado aí por esse time do Figueirense. E assim, ó, mais de 50% do time do Figueirense daquela época era nativo daqui. Era pessoas identificadas com a cidade, os famosos manezinhos da ilha, né? Tinha Uhum. manezinho da ilha no time. Então é por isso que marcou a época. Então hoje tudo se refere a esse título de 74. O time caiu. Os caras não têm o amor que tinha igual aquele time de 74. O time tá mal. Os caras não tinham aquela garra que tinha o time de 74. Então por isso virou essa referência. Virou uma Né? referência. E aí esse mesmo equipe foi no Campeonato Brasileiro, né? Na época foi bem classificado, se não me engano, acabou o campeonato. Eram muito mais times, né? E ficaram entre os 20, se não me engano, os 20 melhores do Brasil, 20, 21, se eu não me engano, era mais ou menos isso. Então um time que marcou a gente, né? Que legal, que bacana. E quem é que é esse time aí? Vai ter que escolher um, tá? Quem era o cara desse time? Quem foi o cara desse time no Campeonato Catarinense 74? No campeonato foi o Marcos Cavallo, né? Ah, Ele fez, se não me engano, 13 gols. 13 gols, isso aí, tô vendo É, aqui. acho que foi isso, 13 gols em 21 jogos, Isso mesmo. É. né? E Cara, depois dele, acho que foi o Luiz Everton que fez mais Luiz gols, eu não tenho. Né? foi. Isso aí. É. E sem contar, para mim, um craque da época, chamava-se Lauro Búrigo. O técnico do Figueirense, ele sabia tudo sobre o futebol catarinense. Lauro. Tanto é que Santa Catarina ele foi campeão, se eu não me engano, com outros clubes também. Eu não tô lembrado dos clubes que ele foi campeão, mas acho que foi com o Avaí, não foi. Com o Avaí o Sérgio Lopes foi. Vamos Acho que foi. buscar. Não foi. Ele foi campeão com alguns clubes de Santa Catarina, assim, marcou a época, né? E ele era um técnico interessante, cara, conhecedor de futebol, conhecia os jogadores. Então foi uma pessoa que até hoje é um ícone em Santa Catarina quando fala-se de futebol, né? Muitos títulos. É, Muito. aqui não tem exatamente aqui também o número de títulos aqui, mas realmente trabalhou quase a vida inteira no futebol catarinense. Realmente, muito. Exatamente. Os Olha, clubes quando estavam mal, é, ele é de Tubarão, se eu não me engano, e quando os times estavam mal, chama o Lauro Búrigo que ele resolve, que legal. entendeu? Então ele realmente ele tem o dedo dele nesse título de 74, né? É um Apelido cara que Bruxo, marcou tô vendo o aqui o bruxo, apelido dele Bruxo, que legal. bruxo porque conhecia tudo do futebol. Olha só, Diz assim, a crônica esportiva aqui, quando fala dele, diz que o que ele falava acontecia. olha só. Ele faleceu acho que uns 2 ou 3 anos atrás. 2019, né? É, Bem, foi bem já bem, recente. que legal. Então, É é um cara um dos que. maiores da história do Figueirense aí, é um dos maiores treinadores da história do Figueirense. Sim, sim, sem dúvida. É um técnico que marcou a época no Figueirense, né? E era Uhum. identificado com o Figueirense, a torcida gostava dele. Então, assim, ele treinou o Figueirense por mais de uma vez, né? Então, o Figueirense precisou, tá ruim o time, chama o Lauro Búrigo. Depois ele virou comentarista. Então, assim, além do Marcos Cavallo, né? A equipe em geral, né? Mas do Marcos Cavallo porque foi o goleador na época, ele era o famoso matador, né? Eu Uhum. cravo o Búrigo como uma peça-chave nesse título de 74, Olha né? só. O Sérgio Treinador, Lopes também. quase que o mesmo destaque de um jogador, né? Pelo que tu tá É, falando, realmente. sim, sim. E o Sérgio Lopes também foi importantíssimo nesse título de 74 pela experiência. Ele já era um cara maduro, né? Era um cara de uma experiência de futebol nacional. Então, assim, acertou muito o time, né? Jogou muita bola aqui. Também é muito falado até hoje. O Uhum. Luiz Everton, pela raça que tinha, brigador, aquele jogador mesmo que brigava, né? Moenda, uma força física na zaga absurda. Então, assim, foi uma época de ouro, cara. Uma época que Importante. eu ouço falar, né? Como não vivi, eu escuto muito sobre isso, né? Com os torcedores antigos. Estou sempre aprendendo com eles.
mas realmente marcou a época. Que Bem legal. interessante. Muito bacana conhecer essa história, Juliano. Não tinha conhecimento aí da história do Figueirense mesmo aí nos anos 70, bem legal. Tu contou aí muito, muito bacana, assim, remontando assim um tempo do passado assim bem romântico, né, que nos deixa bem saudosista, né, do que era o futebol naquela época. E com grandes nomes aí da história do Figueirense. Até me mata uma curiosidade de desconhecimento mesmo, assim. Desse time tem algum que é talvez o maior ídolo, um dos maiores ídolos ou não? São outros os nomes aí que são os maiores da história do Figueirense. Um dos maiores ídolos do Figueirense é o Pinga, né? Não Pinga, claro. Claro, o jogou Pinga, mais. ele por ser o jogador que mais vestiu a camisa do Figueirense, né? Aí não tem como. Ele foi um jogador que ficou na história do Figueirense. Ele até hoje está na história, vive a história do Figueirense, né? Eu até nem sei se o Pinga já é falecido, até eu não me recordo. Mas eu acredito que dessa época tenha sido um grande nome do Figueirense, né? Foi. O Pinga, eu acredito que tenha sido o maior nome, né? O Marcos Cavallo, do ano, foi o jogador referência devido ao número de gols. Mas marcou a história do Figueirense, que o nome dele, junto ao Figueirense, se fala nele, fala-se sobre o Figueirense, é o Pinga, né? Sem dúvida. Legal, cara. É verdade, Marco. O jogador que mais jogou, né? O maior de todos é o Fernandes? Ou tô falando bobagem? O Fernandes pegou uma outra época, né? Porque assim, ó, o que eu percebo? O Fernandes O jogador pegou. que eu lembro, assim, quando fala em Figueirense é o Fernandes. Sim, ele é o maior artilheiro do Figueirense, né? Da história. E o segundo jogador que mais vestiu a camisa. Exato. Mas porque também pegou outra época, né? Onde a informação é maior, né? Os jogos eram mais visualizados. É outra época, né? Eu acho assim, naquela época a mídia já não era tão maciça, tão forte, quanto nos dias que o Fernandes atuou, não tirando mérito de nenhum jogador, né? Também eu sou fã do Fernandes, né? Mas assim, se falar de jogadores que marcaram a época, temos vários, né? Genilson, pô. Genilson que marcou o gol do título em cima do Avaí em 99. Para mim, é um dos maiores, no meu ponto de vista, que eu vi, foi o título mais gostoso até hoje da história do Figueirense. 99. Talvez a gente vai ter um outro papo. Esse tem que falar sobre esse título, esse vai ser legal. Esse é legal de falar sobre ele. Esse estava dentro do estádio, fiquei até o apagar das luzes. Que legal, já vamos deixar marcado já, então. E, cara, com certeza. De verdade te agradecer. Eu gosto muito de fazer esses papos assim quando eu acabo que eu não conheço muito a história, né? A gente vai aprendendo e é muito legal estar num canal que dá esse espaço, assim, né? Para o clube que, né? O Figueirense dos anos 70, no ano de 74, né? É difícil a gente ver na mídia tradicional algo sobre, né? E ter esse espaço para um cara que sabe tudo aí de Figueirense dar essa aula é muito legal. Então, te agradecer, né? Por isso. E pedir para dar aquele recado final e dizer um pouquinho, né, de o que está acontecendo aí com o Figueirense, qual é a esperança aí de que vão acontecer dias melhores, porque realmente é um ano bem difícil, né? Cara, assim, eu agradeço demais o canal Futebol Sem Fronteiras, né, de fazer parte dessa família, que é uma família sobre futebol, né? A gente tem espaço para passar um pouquinho do nosso conhecimento, que a gente está sempre aprendendo, né? Mas é gostoso falar sobre isso, falar sobre um time que eu tenho paixão, tenho amor, né? Cresci ali dentro e fico triste de ver a situação atual. A gente tem esperança, o torcedor é muito amor, né? Muita paixão, então ele sempre tem esperança que vai melhorar, que vai dar tudo certo. Então assim, agora tem um motivo, que vão ser campeão brasileiro da Série C. Então, o torcedor é muito a paixão, né? Mas realmente a situação do Figueirense de momento é muito complicada, né? Tá sem base, não tem. Agora, durante 30 dias, se eu não me engano, semana passada mandou 30 pessoas da base embora, entre coordenadores, técnicos. Então, assim, o Figueirense, nos próximos 3 meses, não mexe com nada de base. Isso é muito ruim para um clube, né? Temos 13 jogadores só. Acabou agora a Série B, caímos, ficamos com 13 jogadores. Então tem que contratar, não tem dinheiro. Então realmente é uma situação muito difícil. Mas a torcida do Figueirense está de parabéns.
fizeram um projeto aqui agora de trazer o torcedor, né? E em apenas um dia deu 2.200 sócios a mais. Que legal. Então, assim, eu acredito que a torcida vai botar o Figueirense no colo e vai conseguir. Até ex-jogadores, como o próprio Albinei, essa semana virou sócio, um cara que não paga para entrar no estádio, né? Ex-jogadores não pagam, tem acesso livre, né? E ele foi lá, virou sócio, pagando carteirinha. Então, para motivar os sócios, as pessoas que torcem ao clube, a ajudar o Figueirense nesse momento, né? Porque a gente sabe que é uma instituição antiga, que vai dar um jeito e tal, mas a torcida precisa ajudar, né? E quem gosta de futebol, cara, quem gosta de Figueirense, tem que torcer, indiferente da série que esteja. A vida é isso aí, é altos e baixos. Um dia tu tá lá em cima, um dia tu tá lá embaixo. Então, eu tenho certeza que nós vamos sair dessa, com toda essa crise, uma dívida enorme, mas acredito nessa gestão que está agora aí, eu acho que vão administrar bem o clube aí para poder sair dessa situação. Que baita exemplo, e só não adianta, né? O clube ele só se reconstrói com a força da torcida junto, né? Então a torcida nesse momento vai ser mais essencial do que já é de costume, né? Então torço aí muito para que o Figueirense se recupere, né? Não é lugar do Figueirense a Série C, isso eu tenho certeza absoluta, né? Então acredito que mesmo que demore um pouquinho, né, para reconstruir aí, que nem o Richard falou, né? Uma dívida bem pesada. Acho que o Figueira logo aí tá de novo aí nas divisões aí mais principais do futebol brasileiro. Com certeza. E eu não vejo a hora do estádio abrir para ir pro jogo, cara. Nossa, tô numa cara. agonia pra ir no... Que loucura, rapaz. É sofrimento demais, né? Vai Série D, vai tudo, qualquer jogo. Não tem. Eu com meus 7 anos, eu ia ver o Figueirense na segunda divisão do Catarinense, então tá tudo. Naquela época, cara, estádio diferente, né? Não, era segundo dona mesmo, era troço, era complicado, era né? Era jogava com aqueles times que o cara brinca, né? Passava no ponto de ônibus, convidava 4, 5, fazia um time para jogar contra o Figueirense. Então superamos, cara. Superamos, estamos aí, vamos superar de novo. O Figueirense é maior do que tudo isso, com certeza. A gente espera que na próxima temporada, pelo menos a Série B, nós estejamos lá de volta, né? Vou torcer, tenho certeza que sim. A gente tem um exemplo aí agora aqui do Rio Grande do Sul, né? O Juventude chegou a estar na Série D, né? E tá de volta aí depois de 14 anos. Então, clubes assim, com essa tradição, acabam assim se reconstruindo e retornando. Vai ser o caso do Figueirense. Torço muito. E, cara, te agradeço, né? Mais uma vez, obrigado aí pelo papo, ótima resenha. Show de bola. Entramos lá no ano de 74, né? Então, mais uma vez te agradecer. Agradecer quem entrou na live, bastante participação hoje aí. O pessoal do Figueirense estava ligado aí, né? Tava ligado. Tá ligado. E pedir para o pessoal, né, já aproveitar então, né? E nesse embalo aí, seguir a gente aqui no Instagram, né? Se inscrever no nosso canal no YouTube. Logo essa live também vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube. E, enfim, acompanhar o nosso Futebol Sem Fronteiras, que tem muita coisa aí por vir. Títulos do Figueirense também, né? Logo, mais com papo. Certeza. Valeu, Juliano. Te agradecer de novo. Um abração, Ale. Uma boa noite a todos aí que acompanharam. Muito obrigado e logo tem mais notícias aí, mais histórias sobre Figueira. Show de bola. Boa noite, grande abraço. Galera. Boa noite, Juliano. Abraço. Um grande abração. Valeu, cara.